Deus está no controle. Repete comigo aí. Deus está no controle. Outra vez. Deus está no controle. Se Deus está no controle, por que você está ansiosa? Por que você está ansioso? Se Deus está no controle, por que você não está dormindo como deveria? Se Deus está no controle, por que este excesso de preocupação? Se Deus está no controle, por que você está com medo, mulher, homem? Descansa o seu coração. Descansa o seu coração naquele que está assentado em um trono acima das estrelas e tem tudo no seu controle. Descansa o seu coração. Graça e paz, minha filha querida, graça e paz, meu filho querido. Hoje eu tenho uma palavra fresca do céu para o seu coração em Atos capítulo 6. Hoje eu quero falar sobre um homem que é uma inspiração, um homem que nos deixou um exemplo a ser seguido, um homem extraordinário. Não perca por nada esta reflexão de hoje. E no final, eu vou orar por um assunto muito específico, ou seja, por uma pessoa muito específica. Todos os dias eu estou orando por uma necessidade, por um objetivo, e hoje eu quero orar por aquelas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor. Toda família tem alguém que se afastou do caminho do Senhor. Toda família. Houve uma época em que meu filho Pedro tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Viveu por um período de tempo longe da casa de Deus, até que ele foi resgatado, tocado pela graça do Senhor. Quem é na sua casa que precisa voltar? Sua filha? Coloca o nome dela aqui. Seu filho? Coloca o nome dele aqui. Seu sobrinho? Coloca o nome dele aqui. Sua sobrinha? Coloca o nome dela aqui. Seu irmão? Coloca o nome. Seu marido? Sua esposa? Coloca o nome aqui. Eu quero aqui 10.000 nomes de pessoas que precisam voltar para a casa do Pai. Se é você, coloque o seu nome aqui e diga: eu preciso voltar para a casa do Pai. Nós vamos orar no final. Eu quero levantar um grande clamor em favor de quem precisa voltar para a casa do Pai. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Preste atenção. Estevão, um dos 7 diáconos que foram escolhidos para fazer aquilo que os apóstolos não podiam fazer porque estavam ocupados com a palavra, cuidar da distribuição diária para que as viúvas não ficassem, nenhuma viúva ficasse esquecida. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho de Estevão. Se existe uma palavra que caracterizava a vida de Estevão, era cheio. Preste atenção, cheio. Esta era a marca da vida de Estevão, aquele diácono maravilhoso. Estevão, ele era um homem cheio de Deus. Sua vida não era apenas irrepreensível, mas também plena. E eu quero aqui destacar alguns aspectos desta plenitude. A palavra que caracterizava a vida de Estevão era cheio. Se não preste atenção, Estevão era cheio do Espírito Santo. Verso 3 e o verso 5. Estevão era cheio do Espírito Santo. Todo homem está cheio de alguma coisa. Preste atenção. Todo homem, toda mulher está cheio de alguma coisa.
Está cheio do Espírito ou de si mesmo? Está cheio de Deus ou de pecado? Não existe lugar neutro. Não existe lugar neutro. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio de si mesmo, ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do pecado. Estevão, um homem que era cheio do Espírito Santo. Mas ele não só era cheio do Espírito Santo. No verso 5 diz que ele era cheio de fé. Estevão fora salvo pela fé, vivia pela fé, vencia o mundo pela fé e era cheio de fé. E são duas coisas que caminham juntos. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia de fé. E toda pessoa cheia de fé é cheia do Espírito Santo. Preste atenção. Estevão era cheio de fé. Em terceiro lugar, Estevão era cheio de sabedoria. Isso está no verso de número 3. Estevão era cheio de sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento. Preste atenção. Sabedoria é mais do que o conhecimento. A sabedoria é o modo correto de usar o conhecimento e olhar para a vida com os olhos de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então significa dizer que, sobretudo, Estevão era cheio do Espírito, cheio de fé, cheio de sabedoria e temia profundamente ao Senhor. Em quarto lugar, Estevão era cheio de graça. Verso de número 8. Estevão era cheio de graça. Sua vida era uma fonte de bênção. Seu coração era generoso, suas mãos eram dadivosas e sua vida um vaso transbordante de graça. Estevão era um homem cheio de doçura. O mundo precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A família, o mundo, a igreja precisa de homens e mulheres cheios de fé, homens salvos pela fé, que vivem pela fé, que vencem o mundo pela fé, que sejam cheios de fé. O mundo, a igreja, a família precisa de homens e mulheres cheios de sabedoria, cheios de graça. Estevão também era um homem cheio de poder. Estevão também era um homem cheio de poder. Estevão era um homem revestido com o poder de Deus para fazer milagres e muitos sinais entre o povo. Ele falava e fazia, pregava e demonstrava. Suas palavras eram irresistíveis e suas obras irrefutáveis. Até o momento, Lucas acreditara prodígios e sinais apenas a Jesus e aos apóstolos. Agora, o médico amado Lucas, escrevendo esse livro de Atos, pela primeira vez diz que outros realizavam milagres e um deles era Estevão. Agora veja a sequência do que acontece aqui. Estevão, cheios do Espírito Santo. As pessoas não podem resistir o espírito de sabedoria que repousava sobre ele. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. A fisionomia, a expressão facial de Estevão brilhava, resplandecia. Estevão era um diácono que fez a diferença no seu tempo. Estevão
Foi um diácono que marcou a história no seu tempo. Estevão nos deixa um testemunho de homem cheio de fé, de homem cheio do Espírito Santo, de homem cheio de sabedoria, cheio de graça, de um homem cheio do poder. E é interessante que ele foi apedrejado, mas quando ele levantou os olhos para o céu, ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à destra de Deus, o aguardando. Que coisa extraordinária. Você está fazendo a diferença como Estevão? Você está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de fé, cheia de sabedoria, cheia de graça e cheia do poder de Deus? Eu quero parar um pouco aqui para pedir algo a você antes de orar. Eu quero orar hoje. E eu quero orar com muita fé por você, por sua casa, por sua família e por todos os que se afastaram do caminho do Senhor. Mas antes, você já se inscreveu no meu canal? É só você clicar nesse botãozinho aqui embaixo. Não tem um botãozinho aqui embaixo? Inscreva-se. Não tem um botãozinho aqui embaixo? Clica aí. Aí você também ativa o sininho. Aí vai aparecer a palavra todos. Aí você clica em todos. Pronto. Você já entrou na minha lista de oração, já faz parte desta grande família de implantadores da cultura do Reino de Deus. Vai ser avisado todos os dias quando começar mais uma oração e um devocional. E o YouTube vai enviar para mais pessoas a mensagem. Então faça isso agora. Agora nós vamos orar. Eu quero levantar um grande clamor em favor de todos aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor. Deus é poderoso para trazer de volta. Deus é poderoso para tocar no coração de quem precisa desse toque, para que haja reconciliação, como o filho pródigo que voltou para casa. Vamos orar? Pai, bom é estarmos aqui hoje na Tua presença, diante de Ti, Te buscando, clamando ao Teu nome. Pai querido e eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que faz sempre além do que nós pedimos ou pensamos, mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai, nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. Só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação para todo sempre. Tributamos a Ti toda a glória, tributamos a Ti todo o louvor, tributamos a Ti toda a honra. Venha o Espírito Santo e age na vida dessa jovem que se desviou. Toca na vida dela onde quer que ela esteja agora. Alcança o coração desta moça, aonde quer que ela esteja, Pai. Desta filha querida, aonde quer que esse rapaz esteja. Acessa o coração dele. Assim como o Senhor tocou na vida do meu filho Pedro e o trouxe de volta. Toca na vida, Senhor, desta mulher, desse homem, desta filha, desse filho. Pai, desse marido que se afastou. Quantos pedidos de oração eu tenho recebido em favor do marido que se afastou dos caminhos do Senhor, da mulher que se afastou dos caminhos do Senhor. Tu és o Deus de longe, Tu és o Deus de perto. Assim como o filho pródigo caiu em si e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Que aconteça o mesmo com todos estes que se afastaram, que se distanciaram dos Teus caminhos. Senhor, Tu és um Deus que pode fazer mais e além. Tu és um Deus que pode fazer mais e além. Tu és um Deus que faz, que trabalha, que age. Tu és um Deus que opera a maravilha. Tu és um Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Tu és um Deus que faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Tu és um Deus que vai além do que nós pedimos ou pensamos. Sopra o Espírito Santo nesta casa, sopra neste lar, sopra nesta família e vai promovendo um grande avivamento
que provoque convicção de pecado, arrependimento, reconciliação, que nos próximos dias cada mulher, cada mãe, cada pai, cada lar, cada família tenha um grande milagre para contar, porque a filha voltou, o filho voltou, o marido voltou para o Senhor, a esposa voltou, a família se reconciliou com o Senhor. Tu és o Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Quebra os laços que prendem, as cadeias que prendem, as amarras que prendem, as obras do diabo que prendem. Quebra, Senhor, e faz aquilo que só Tu podes fazer e mais ninguém. Oramos para que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero muito que você venha conhecer o nosso espaço Amo Família, e eu quero que você participe de um dos nossos eventos, não é? De um dos nossos eventos. Aqui no Espaço Amo Família a gente realiza o SOS Casamento, Celebrando o Casamento, mentoria para pastores, a Batalha de Todo Homem e curso de formação de conselheiros. Então, visite o meu site amofamilia.com.br e você vai ver todos os eventos que a gente promove aqui. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se você não assistiu às outras reflexões sobre Atos dos Apóstolos, volta lá e assista todas elas, tá bom? Deus abençoe você e amanhã nós nos vemos no próximo vídeo. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.